A morte do filho mistura saudade, lembranças e agora indignação. Eu fiz tudo o que eu podia para fazer para o cara ser condenado, para pelo menos aliviar um pouco essa dor, mas parece que a dor ficou pior. Agora eu sei que ele é inocente, ele tá solto e fica dando risada na cara da gente. O seu Marcos é pai de Diogo Lima Borges, palmeirense, conhecido como Munhoz, e morto em 16 de outubro de 2005. O confronto entre organizadas de Corinthians e Palmeiras se deu na estação Tatuapé do metrô, na zona leste da capital, horas antes de uma partida entre as duas equipes. As imagens mostram o desembarque dos palmeirenses. Outra câmera flagrou a correria dos corintianos. Rodrigo Fonseca, conhecido como Diguinho, na época era um diretor dos Gaviões da Fiel. E aqui aparece retirando um objeto da cintura. Houve corre-corre na estação. Passageiros ficaram aterrorizados em meio a pedradas e estouros de rojões, atirados por ambas as torcidas. Pouco depois, essa cena mostra Diguinho se aproximando do parapeito do mezanino da estação. Ele estica os braços e novamente segura um objeto que aponta em direção aos torcedores do Palmeiras. O confronto terminou com diversos feridos e a morte de Diogo Lima Borges, de 23 anos. O julgamento, 13 anos após o crime, foi no Fórum da Barra Funda e Diguinho foi absolvido após decisão do júri popular. O pai do torcedor palmeirense questiona o resultado. Pelos julgamentos, debates lá, deram a entender que o culpado da morte do meu filho foi meu filho. Não estou falando que ele estava certo ou estava errado, não. Eu estava junto nele da briga. Nós não fomos lá para brigar, nós fomos surpreendidos pelos corintianos. E no caso, meu filho morreu, né? Então, como é que ele pode ser o culpado? A decisão saiu após votação dos jurados. 4 votos contra, 3 favoráveis à absolvição. Para o professor e advogado criminalista, uma decisão como essa revela o equilíbrio na opinião do júri. Tivesse caído para cá ou tivesse caído para lá, teria mudado a sorte do acusado. O histórico de casos com a participação de integrantes de organizadas que terminam de forma controversa é grande. O jovem Kevin Espada morreu após ser atingido por um sinalizador disparado da torcida do Corinthians que acompanhava uma partida na Bolívia. O crime ocorreu em 2013. Na época, um grupo de torcedores ficou detido no país por várias semanas. E um menor de idade assumiu a autoria do crime, mas não foi julgado e nem punido. Em 2014, palmeirenses armaram uma emboscada para atacar torcedores do Santos antes de uma partida entre as duas equipes. Um torcedor do Palmeiras morreu atropelado durante a pancadaria entre os grupos. Esta briga provocou pânico na estação Água Branca, zona oeste da capital. Dentro do vagão, o grupo palmeirense entrou em confronto com torcedores do São Paulo. O torcedor que usa o extintor de incêndio como arma é Dione da Silva. O de boné verde é Leandro Maia Coelho. O irmão dele, Lucas, está de camisa regata branca. Os 3, além de Sandro Santos de Souza, eram líderes da torcida organizada. Não foi a primeira briga protagonizada pelo quarteto. Em outubro de 2014, Sandro e Leandro foram presos depois de espancar e roubar torcedores adversários em uma outra linha de trem em São Paulo. Por conta dessa confusão, os dois foram condenados pela justiça a mais de 7 anos de prisão, mas ganharam o direito de responder os recursos em liberdade. O Ministério Público decidiu então pedir a volta para a cadeia dos reincidentes e o afastamento dos outros dos quadros da torcida Mancha Verde. Em mais um confronto em outra estação, os passageiros correm desesperados. Essa mãe faz o que pode para proteger o filho. Eles ficam no meio da pancadaria entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo. Pelas imagens de câmeras de segurança, dá para ver os palmeirenses sentados na plataforma. Quando o trem para na estação, os são paulinos da torcida independente percebem a presença dos rivais e começa a confusão. Os palmeirenses correm e arremessam pedras. Seguranças tentaram impedir a briga, mas nada puderam fazer. O trem também vira alvo de uma escada e de extintores. O confronto colocou em perigo os passageiros.
gente tem que prevenir antes. A gente tem que estar um passo à frente disso. Esperar acontecer para depois querer punir, nós vamos continuar na barbárie. Nos casos que envolvem confrontos entre torcedores, na maioria das vezes, as agressões e os crimes são cometidos por grupos. E esse é um ponto-chave para o julgamento, que pode até comprometer o trabalho da justiça, já que para uma possível condenação é indispensável a individualização de responsabilidades entre os envolvidos. Se eu vou puni-lo, eu tenho que individualizar. Quem fez, por que fez, como fez, para eu dar a dose do que ele precisa para ser ressocializado. O que também contribui para a sensação de impunidade é a forma como são tratadas as brigas motivadas por rivalidade entre torcidas, a banalização. Isso gera um prejuízo muito ruim para a sociedade, que é o que a gente chama de espiral de violência, né? Isso é muito ruim para nós, porque você começa a achar que é comum uma briga entre torcidas. Você começa a achar que é comum que numa briga entre torcidas sai um homicídio, sai uma morte, né? Ou seja, o cidadão começa a se conformar com aquela coisa, ah, morreu, bom, mas morreu, era uma briga de torcida. Isso é um absurdo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.